artigo de revisão. Vamos compreender mais sobre o artigo de revisão? Muitas vezes nós temos dúvidas sobre o que e quais são os artigos científicos e os artigos acadêmicos. E você, sabe quais são os tipos de artigos que existem e que transitam dentro da academia e também fora dela? A NBR 6022 da ABNT diz que existem dois tipos de artigo: os de revisão e os originais. Artigos de revisão são parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações que já foram publicadas. Já o artigo original, como o próprio nome diz, é parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. Mas vamos investigar. Bem, nós sabemos que o artigo científico é uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Ou seja, o artigo científico é uma publicação que mostra os resultados de uma pesquisa, seja essa pesquisa em nível de doutorado, mestrado, pós-graduação, lato sensu, ou mesmo a monografia, ou o trabalho de conclusão de curso. Sim, se você apostou que existem vários tipos de artigos científicos, você acertou. Porém, os mais comuns são os chamados artigo de revisão bibliográfica, artigo sobre estudos de caso, artigo de revisão bibliométrica, pesquisação e também survey. Mas o artigo de revisão, que é o que nós vamos tratar aqui, o que você sabe sobre ele? Vamos conversar o seguinte: quando nós pesquisamos, nós não iniciamos por coletar diversos materiais bibliográficos para a nossa pesquisa. Ler e revisar o conteúdo desses materiais é muito importante. Assim, você pode estabelecer critérios de inclusão e de exclusão, ou seja, o que você vai usar na sua pesquisa e o que você não vai usar na sua pesquisa. Podemos ainda proceder ao que chamamos revisão sistemática. Na revisão sistemática, nós oferecemos ao nosso leitor informações sobre os estudos relacionados a um determinado tema. Obviamente, esse determinado tema é o que nós estamos pesquisando. Veja bem, na revisão sistemática, nós elegemos critérios que viabilizam uma busca sistematizada de materiais. Ou seja, a nossa busca ela não é aleatória, mas baseada em critérios pré-estabelecidos. Dentre esses critérios, nós temos o idioma, eu vou procurar materiais em língua portuguesa, em português e em inglês, quais os idiomas que vão predominar na minha pesquisa? E as palavras-chave que usarei, quais são? E em qual área do conhecimento eu vou pesquisar? Na educação e linguagem, na letras, por aí vai. Nos resumos, posteriormente, é preciso proceder a um resumo desses materiais, de acordo com as normas da ABNT. Nos resumos, nós podemos constatar a evolução do que estamos pesquisando, ou seja, o que os estudos indicam. Por exemplo, o que indicam os estudos sobre letramento e alfabetização nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. Podemos, assim, por meio dessa sistematização, conhecer os avanços e as falhas das pesquisas, as lacunas, eu prefiro dizer. E mostramos ainda a evolução dos estudos sobre o tema pesquisado. É isso mesmo, a revisão sistemática tem uma função social. Por quê? Porque é uma forma também de mostrar o que está acontecendo no mundo, de forma geral, em uma determinada área de estudo.
Portanto, a revisão sistemática e os artigos de revisão são muito importantes de serem produzidos e de serem lidos. Ao produzir um artigo de revisão, é importante que, em um primeiro momento, você discorra sobre um determinado contexto de atuação desse tema de estudo. Ou seja, é preciso realizar um apanhado, uma contextualização histórica sobre um determinado tema a partir de um compilado. Ou seja, a partir daquilo que você já pesquisou, já selecionou e já resumiu. Prosseguindo, você deve sistematizar essas informações reunidas de maneira a transmitir a evolução histórica desse tema a cada ano, ou no período que você selecionar para sua pesquisa, a partir do período de investigação por você delimitado. Os artigos de revisão podem agilizar e favorecer o processo de acesso ao conhecimento, visto que nem todos possuem tempo ou mesmo paciência para procurar materiais nas bases de dados em um determinado período sobre uma determinada temática que os intriga. Por meio dos artigos de revisão, nós que estamos imersos no mundo acadêmico, conseguiremos delimitar o nosso próprio recorte, ou seja, a nossa lacuna ou a falha, enfim, onde nós pretendemos lançar luzes, pois já sabemos o que tem sido produzido nos últimos anos. Por que sabemos? Porque pesquisamos, porque selecionamos e porque resumimos. Claro, não poderia faltar dicas para produzir um artigo de revisão. É importante frisar que eu posso ler artigos de revisão para sistematizar, a partir de um panorama histórico evolutivo, os dados relacionados que se tem produzido na academia ao longo dos anos sobre os mais diversos temas ou sobre um determinado tema. Para produzir os artigos, eu preciso pensar no meu leitor. Se eu busco ler esses artigos para buscar esse panorama histórico e evolutivo e por aí vai, eu preciso escrever pensando num leitor que tem objetivos semelhantes aos meus. Então, as dicas, elas são bastante simples. Primeiro, estabeleça um fio condutor, uma linha de raciocínio para guiar o seu leitor. Você deve construir uma linha de raciocínio de forma a conduzir o seu leitor das premissas iniciais até as considerações finais. Antes de começar o seu texto, leia a maior quantidade possível de materiais para construir essa linha de raciocínio. Escolha os principais conceitos e definições para guiar o seu leitor no decorrer do texto. Obviamente, você não vai se aventurar a produzir um artigo de revisão sem antes ter lido um ou mais artigos de revisão. Assim, com uma visão geral sobre o tema e com os principais pontos do texto em mente, você será capaz de elaborar um roteiro para dar início à sua revisão. Crie também subtítulos para que todos os tópicos não se concentrem apenas em um único capítulo. Escreva a sua revisão de forma clara e objetiva. Evite apresentar o seu texto na forma de ficha de leitura, ou seja, evite frases do tipo: o autor disse isso, o autor B disse aquilo, o autor C disse aquilo outro. O interessante é que você encontre pontos de concordância e divergência entre os autores sobre o tema de investigação. E o que é muito importante, escolha fontes seguras por critérios acadêmicos e em sites que têm critérios para selecionar e apresentar, expor os seus artigos na web, né? Critérios científicos, para embasar o seu trabalho.
O melhor lugar para encontrar materiais legais para embasar o seu estudo são as bases de dados que estamos apresentando em nossas conversas e em nossas aulas. Por exemplo, o repositório da CAPES, o site, a rede Cielo, o Google Acadêmico e o portal de periódicos da CAPES. Evite textos de blogs ou semelhantes, pois os artigos submetidos às revistas acadêmicas, às revistas científicas, sejam elas nacionais ou internacionais, passam por rigorosas avaliações antes de circularem e, assim, atribuem mais credibilidade e confiabilidade e cientificidade ao texto que você vai produzir. Espero que essas informações tenham ajudado você a organizar e a planejar a produção de um artigo de revisão. As informações contidas nesse vídeo foram baseadas naquelas que estão no site do Núcleo do Conhecimento sobre artigo científico e artigo de revisão. Um abraço.